Cresce a insatisfação dentro do Ministério Público Federal com a postura do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diante dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica e ao Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, 27 subprocuradores-gerais assinaram um novo manifesto, o segundo em menos de um mês, cobrando posição enfática de Aras para a proteção da democracia. A nota pública afirma que não é dado ao PGR, abre aspas, assistir passivamente aos estarrecedores ataques, fecha aspas, ao STF, ao Tribunal ao Superior Eleitoral e aos membros dessas duas cortes. Os subprocuradores dizem que uma resposta é necessária quando os ataques podem, aspas novamente, configurar crimes comuns e de responsabilidade e que são inequívoca agressão à própria democracia. A manifestação dos integrantes do alto escalão do MPF veio poucas horas após Augusto Aras ter se reunido com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Aliás, é uma das funções principais redigidas em lei do Ministério Público Federal defender a democracia. Agora, Augusto Aras está lá para defender o Bolsonaro. Foi para isso que Jair Bolsonaro escolheu alguém de fora da lista tríplice. Poderia até escolher alguém de fora da lista tríplice, já que não é uma imposição legal, que fosse um sujeito competente, independente, para atuar de acordo com os interesses públicos, dos interesses do país, da sociedade. Não para atuar a serviço de um projeto de poder. Mas Augusto Aras faz questão de não ver tudo isso que a gente tem visto por aí. Então o presidente da República fazer ameaça se tornou comum. Isso é bravata e tal. Ele boicota a aquisição de vacinas. Não, veja bem, são decisões aí que o presidente pode tomar ou não e tal. Então você tem uma CPI da pandemia que foi instalada em razão da omissão de Augusto Aras em relação à péssima conduta de Jair Bolsonaro na pandemia, que agravou o quadro que resultou em mais de 560 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E agora você tem iniciativas por parte do TSE e do STF, com investigações em ambas as cortes sobre Jair Bolsonaro após esses ataques, não só em termos de ameaça, mas a própria reputação de um ministro, com mentiras e xingamentos, também por causa da omissão do PGR Augusto Aras. É natural e é correto que os subprocuradores manifestem a sua indignação em razão dessa omissão. Agora, Augusto Aras ganhou a boquinha da vida dele. Ele é um sujeito lá de baixo do MPF, para o qual ninguém dava bola. Sujeito que fazia festinha ali com os petistas, com os lulistas. Jair Bolsonaro, naquele momento, não tinha do lado dele um ministro da Justiça e Segurança Pública que topasse passar pano para a sujeira da família dele, com a instrumentalização de órgãos de Estado. Era o Sérgio Moro. E aí ele precisou de alguém que topasse se subordinar a interesses políticos e relevar o que poderia relevar, o que poderia prejudicar a família Bolsonaro e os seus aliados. E aí ele escolheu Augusto Aras. Foi em setembro de 2019. A primeira tentativa, inclusive, de Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal foi antes da escolha de Augusto Aras. E aí houve uma pressão contrária por parte do Sérgio Moro e por parte do Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, que ele depois alterou. Aí que ele escolheu Augusto Aras em setembro, aí ele preparou o terreno e a investigação sobre a família foi avançando, o inquérito eleitoral sobre o Flávio chegou à superintendência da PF no Rio, ele não foi avisado como gostaria de ser para tentar impedir o avanço. E aí chegou uma hora que ele falou, não, vou acabar com esse negócio aí, porque senão vou ser atingido e tal. E para ele, não tem esse negócio de aresta moral, os órgãos têm que funcionar de uma maneira independente. Não, tem o poder na mão, tem a caneta, ele quer botar lá quem proteja gente nossa, como ele diz. Ele quer botar gente nossa para proteger gente nossa. Essa é a expressão que ele usa. E colocou o senhor Augusto Aras, que está lá para fazer o que está fazendo. Nada.